Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 246. Lavado. O sol estava nascendo sobre a terra dos lobisomens, o que significava que era hora de todos fazerem as malas, parar de trabalhar e aproveitar a noite em Livan. Todos, menos os chefes de vários departamentos, precisavam discutir o desenvolvimento da cidade agora que não faltavam recursos. Numericamente, houve várias secretárias que serviam sob o comando de Ashton. Virgil, que era o secretário de Defesa. Fay, o secretário de Saúde. Renee foi nomeada a secretária de Compras e Suprimentos de Alimentos. Biter foi nomeado secretário de Avanço e Desenvolvimento Tecnológico. No entanto, mesmo depois de dar-lhes as tarefas, havia muitas coisas que ainda precisavam ser resolvidas e, portanto, Ashton precisava de mais secretárias. Felizmente, não faltaram pessoas capazes ao seu lado para preencher as funções mais importantes. No minuto em que Duncan e Daniela decidiram ficar com Ashton, apesar das coisas que ele havia feito com eles no passado, Ashton decidiu que eles seriam os candidatos perfeitos para expressar a opinião dos humanos em sua cidade. Assim, Duncan recebeu o cargo de secretário de Relações Humanas. Esse movimento também fez com que os humanos que agora viviam e trabalhavam na cidade se sentissem seguros, pois agora, pela primeira vez em suas vidas, suas vozes seriam ouvidas no mesmo nível dos lobisomens. Além deles, Ashton também deu um cargo a Verina, embora ela não devesse ter recebido uma função, pois a permanência deles em Livan foi considerada temporária. No entanto, quando Verina pediu a permissão de Alucard, ele prontamente concordou com a proposta pensando que seria a maneira perfeita para as irmãs mostrarem sua utilidade para ele conquistá-lo. Como resultado, Verina foi nomeada a secretária de Assuntos Externos e Internos devido à sua natureza fria. Nesse ínterim, Irina foi nomeada a secretária de Treinamento das Forças Armadas junto com as finanças. Porque ela era boa com números e dinheiro como um todo e também treinava pessoas para a guerra. Obviamente, com o tempo ele precisaria de mais pessoas de confiança para substituir mais secretários à medida que sua cidade se expandisse. Mas, por enquanto, bastavam 7 secretárias. Para quem viu sua cidade, ficou claro que Ashton não estava tratando seu território como uma cidade, mas como um reino próprio. Afinal, não havia razão para ele fazer um secretário de Relações Exteriores se ele estava apenas restaurando uma cidade. Mas ele o fez porque sabia que Jonathan não estava completamente do seu lado e também simplesmente porque ele poderia fazer o que quisesse. Ninguém ousaria ir contra ele, desde que ele cuidasse de seus próprios negócios e eles cuidassem dos deles. Tudo bem, pessoal. Ashton começou a reunião como de costume. Vamos começar com Verina. O que você tem para mim esta noite? Mais senhores lhe ofereceram dinheiro, como expiação. Verina encolheu os ombros. Ou é o que dizem? Ashton balançou a cabeça e respondeu, isso não é dinheiro de expiação, mas dinheiro de sangue. Eles querem aliviar sua culpa e eu não vou deixar isso acontecer. Eles vão pagar pelo que fizeram, mas não agora. Obter dinheiro e recursos dos senhores vizinhos tornou-se um costume. Eles costumam enviar coisas para ele, pensando que ele os perdoaria por seu comportamento irracional. Mas Ashton não tinha intenção de fazer tal coisa. Logo os senhores ficaram sabendo do que aconteceu com os Morgans e Mera, mas não puderam fazer nada a respeito. Principalmente porque eles eram tão culpados quanto os Morgan. Quanto à questão das mulheres e crianças que foram sequestradas de Livan, a maioria delas foi devolvida em segurança a Ashton como um movimento estratégico para não invocar sua raiva. Mas alguns foram infelizes. Alguns deles já haviam sido vendidos para uma variedade de compradores e até mesmo enviados para algumas regiões desconhecidas que abrigavam as criaturas noturnas mais cruéis. Apenas porque seus compradores queriam que eles sofressem. Mas eles não foram enviados assim. Dispositivos de vigilância foram amarrados em seus corpos para que eles pudessem vê-los sofrer enquanto se divertiam apostando em quanto tempo sobreviveriam. Era seguro dizer que todas essas pessoas morreram horrivelmente. Os humanos anteriores foram usados para esse propósito, mas agora nem mesmo os lobisomens estavam seguros.
Como Ashton sabia de tudo isso? Vários lords confirmaram isso. Mas não foram eles que se entregaram a isso. É por isso que eles concordaram em informar Ashton sobre isso na esperança de ficar do lado dele. Os senhores culpados, especialmente os gruntas, prontamente compensaram sua perda com dinheiro, mas Ashton recusou a oferta. O sangue dos inocentes estava em suas mãos e Ashton não aceitaria algum dinheiro de sangue para aliviar sua culpa. Oferecendo-lhe o dinheiro, eles queriam forçar Ashton a manter suas mãos para si mesmo, mas agora que ele havia recusado a oferta, eles estavam com medo de retaliação. Especialmente os gruntas que eram conhecidos por irem contra Ashton desde que ele era apenas um estudante na academia. Sem mencionar que eles eram diretamente responsáveis pelo que aconteceu com Livan e seu povo. Então eles temiam que Ashton pudesse fazer o que ele fez com os Morgans e a Senhora Mera. Eles até foram a rei implorar por sua ajuda, mas sem sucesso. Ele, que mal conseguiu proteger sua filha, não estava em condições de fazer nada para protegê-los. Além disso, todas as famílias nobres estavam cientes de seus crimes e decidiram se distanciar deles para sempre. Devemos atacá-los ou algo assim? Virgil perguntou calmamente. Quero dizer, eles sabem que mais cedo ou mais tarde iremos atrás de suas cabeças. Não temos recursos para começar outra guerra. Fai interrompeu. Além disso, travar guerras com tanta frequência apenas tornaria todos conscientes de ter qualquer contato conosco. Sem mencionar, as guerras também poderiam impedir o desenvolvimento de nossa cidade para ser adicionada a uma rota mercantil. Tanto quanto eu quero arrancar suas cabeças de mim mesmo, Fai está correto. Ashton acenou com a cabeça. Lutar contra eles nos faria mais mal do que bem. Agora é a hora de fazermos mais amigos do que inimigos, então devemos nos concentrar nisso. Mais alguma coisa? HM. Não no momento, mas tenho um pedido pessoal do pai para você. Verina respondeu, há algo que ele precisa discutir com você. Oh, a rede de inteligência dele encontrou aqueles ratos Conundrum? Ashton disse com um sorriso no rosto, que desapareceu quando Verina balançou a cabeça. Eles encontraram algo certo, mas não tem nada a ver com o Conundrum. Ela disse, eles encontraram uma criatura morta-viva lavada na costa de um dos reinos vampíricos. Ashton não conseguia entender como isso era da sua conta. Já que você também é um morto-vivo. Bem, pelo menos um terço disso. Ele esperava que você pudesse ter algumas pistas para descobrir mais sobre aquela criatura. Oh, HM. Isso pode ser facilmente resolvido. Eu estava procurando uma oportunidade de ir para lá também. Qualquer coisa especial? Irina perguntou a ele. Não. Apenas algumas coisas que preciso fazer lá. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 247 lavado. 2. O que você acha? O que eu acho? Eu não sei muito sobre este mundo. Muito menos alguém que nunca vi antes, tanto por ser um Shiran. Ashton suspirou antes de focar sua atenção na criatura morta-viva à sua frente. Eu não posso acreditar que mesmo com a habilidade, detecção, algo tão trivial se tornaria tão complicado. Ashton chegou a Transilvânia no dia seguinte. Alucard parecia muito interessado na genética de Ashton e sua evolução, mas no momento descobrir mais sobre a criatura morta-viva era mais importante. Assim, Ashton se separou do Senhor Supremo e de suas filhas para visitar o laboratório em que os mortos-vivos estavam sendo analisados. Ashton aceitou a proposta de Alucard por dois motivos. Em primeiro lugar, ele esperava descobrir mais sobre a região dos mortos-vivos da América do Norte que agora era conhecida como Nirvana. Tudo porque ele queria entrar em contato com o homem que Ashton pensava ser seu pai. E em segundo lugar, ele queria falar com sua mãe sobre os clones de Mera. Porque ela era supostamente uma especialista na área e provavelmente a única pessoa que poderia ajudá-la. Se ela não tivesse, Ashton se desculparia por seu comportamento da última vez e seguiria em frente, mas se ela o fizesse, então ele teria uma tonelada de perguntas que a Valina precisaria responder. Felizmente, ao concordar em estudar o cadáver morto-vivo lavado, Ashton foi automaticamente colocado em contato com a Valina,
que também estava estudando os mortos-vivos para tentar descobrir o motivo ou como os mortos-vivos cruzaram o Oceano Atlântico para alcançar o território dos vampiros. A parte mais preocupante era que a criatura havia atravessado o oceano e estava viva quando foi encontrada pelos moradores. Foi durante o processo de transporte que a criatura morreu. Agora a questão era, como um morto-vivo atravessou o oceano, o que deveria ser como cruzar um oceano cheio de veneno. Como era um fato bem conhecido que as criaturas mortas-vivas são extremamente suscetíveis ao sal e podem ser mortas injetando uma grande quantidade de solução salina altamente concentrada. A Valina queria discutir tudo com Ashton e verificar se ele também tinha a mesma fraqueza ou não. Ela não tinha más intenções e só queria ter certeza de que Ashton não tinha uma fraqueza que qualquer um pudesse explorar facilmente. Mas o constrangimento entre eles era óbvio para ela sequer chegar perto dele, muito menos testar sua teoria. Além disso, os dois queriam pedir desculpas um ao outro, mas nenhum tinha vontade, palavras ou coragem para fazê-lo. Você ficou mais forte. A Valina finalmente quebrou o silêncio. Sim. Você tem que ficar cada vez mais forte conforme o número de pessoas que querem cortar sua cabeça aumenta. Ashton respondeu sem tirar os olhos do cadáver. Isso ajuda a mantê-los sob controle. A Valina assentiu e continuou coletando várias amostras dos mortos-vivos para analisar. Ser um tríbrido deve ser divertido. Especialmente por ter o melhor de todas as espécies. Não é de admirar que você tenha que esconder isso de todos. Sim, ser um tríbrido é como ser uma rosa. Parece bonito e harmonioso por fora, mas cheio de espinhos por dentro. Ser alguém como eu não é só sol e prados. Mais uma vez, o silêncio engoliu a conversa. Existe mais alguma coisa que você gostaria de perguntar? Ashton murmurou antes de finalmente desistir de entender qualquer coisa dos mortos-vivos. Parecia que você queria dizer algo antes de ficar em silêncio. A Valina sorriu pensando o quanto Ashton era como Benedict, seu pai. Assim como ela era sua mãe, Benedict era seu pai em todo o sentido da palavra. Ele também tinha o talento de interpretar o silêncio dela em palavras e, embora Ashton não pudesse fazer isso, pelo menos podia saber que algo estava errado com ela. Estou pasmo pensando em como você teria dificuldade em esconder seus poderes, esperando o momento certo para revelar tudo. Para mostrar a todos e a tudo quão forte você é, enquanto vive sob o medo de perder tudo. Isso tipo de bravura e paciência é raro de se ter. Ela continuou, só de pensar em tudo o que você passou me faz me sentir um fracasso. Paciência e espirralho. Você não poderia estar mais errada, senhora. Como sempre, Astaroth não perdeu a oportunidade de puxar a perna de Ashton. Mas Ashton há muito aprendeu a filtrar a voz do Shiran sempre que ele queria. Naquele momento, toda sua atenção estava exclusivamente em Avalina e nada mais. Ao mesmo tempo, uma percepção o atingiu também. Avalina não foi quem o deu à luz, mas ela foi sua mãe desde o primeiro dia. Suas memórias nebulosas dele juntos eram a prova disso, e quando ele percebeu isso, ele se sentiu tão envergonhado de se comportar daquele jeito na frente dela. Eu queria te dizer uma coisa também. Ashton começou seu discurso de perdão. No entanto, antes que ele pudesse dizer mais, o morto-vivo levantou a cabeça e se lançou em Avalina. Para o Nirvana. O bastardo rugiu alto e estava prestes a morder seu pescoço. Não, você não vai. O morto-vivo deve ter pensado que sua missão foi um sucesso, mas para seu azar não poderia ter sido pior. No momento seguinte, Ashton correu até eles e bateu com o punho no rosto do morto-vivo, transformando a metade inferior de sua boca em purê de batatas. Com muito purê de tomate rançoso e pedaços de dentes podres. Ashton então agarrou a cabeça da criatura e a rasgou com facilidade. Mas isso não pareceu acalmar seus nervos quando ele começou a pisar nele. Como você se atreve a tocar na minha mãe? Ele continuou repetindo várias vezes até que Astaroth gritou com ele que Ashton havia matado a criatura uma dúzia de vezes. Assim que ele parou, ele se virou para verificar a Valina, que estava chorando de alegria assim que o ouviu se referir a ela como sua mãe. Você está ferido em algum lugar? Ashton se agachou para checá-la,
Mas ela agarrou seu rosto e deu um beijo em sua testa como costumava fazer antes. No entanto, antes que qualquer um deles pudesse dizer mais uma palavra, eles foram interrompidos por alguém. Então, você é o filho dela. Interessante. Alucard murmurou. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 248. O tempo de vínculo. Ashton instintivamente saltou na frente de Avalina, pronto para lutar contra Alucard. Ei, idiota, recue agora. Você esqueceu o que eu disse. Ele é mais experiente que você. No entanto, Ashton não daria ouvidos a ninguém que lhe dissesse para recuar, especialmente se alguém próximo a ele fosse ameaçado. Sem falar que seu nível era maior que o de Alucard, portanto ele não tinha motivos para recuar. Oh, proteger sua mãe, hein? Isso é uma coisa louvável de se fazer. Alucard sorriu e pegou sua espada. Eu sabia que você era um pouco como eu. Eu também matei as pessoas que foram responsáveis pela morte de minha mãe. Aqueles eram os tempos. Mas vamos ver o que você pode fazer primeiro, certo? Ashton não perdeu tempo e avançou direto para o suzerano. Como de costume, ele colocou toda a sua força atrás de suas espadas e atacou. Spark voou em todas as direções enquanto seus golpes se conectavam. O ataque de Ashton foi apoiado por força bruta, mas Alucard tinha um século de habilidades ao seu lado. O ataque do garoto pode tê-lo forçado a dar um passo para trás, um feito que poucos na Terra conseguiram. Mas isso era tudo. Seus ataques são muito simples e carecem de substância. Quase parece que um Monklin roubou uma espada e decidiu jogar o herói. Alucard zombou dele antes de desviar o golpe de Ashton e acertá-lo na cabeça. Você acha que pode proteger alguém assim? É um milagre que você tenha conseguido se proteger até agora. Ashton não prestou atenção nele e deu um chute de tornado em Alucard. Como o último estava bem ciente da força bruta de Ashton, ele nem tentou bloquear ou aparar o golpe. Em vez disso, ele se abaixou e acertou as pernas de Ashton do chão, fazendo-o perder o equilíbrio e eventualmente cair. Com sua fiel espada, Alucard bateu no pescoço de Ashton. E você está morto, então eu matei sua mãe e você desperdiçou todos os seus talentos. Fim da história. Alucard sorriu guardando a espada. Quer tentar de novo? É? Não me diga. Você pensou que eu ia te matar de verdade? Alucard agiu surpreso. Eu nunca faria algo assim. Se eu fizesse, minhas filhas nunca me perdoariam e isso é algo com o qual não posso viver. Então, o que foi isso? HM. Uma sessão de sparring improvisada, eu acho. Alucard respondeu, antes de colocar Ashton de pé. Você realmente pensou que ele estava lutando contra você? Rindo muito. Com Ashton de pé, Alucard voltou sua atenção para Avalina. Ava, você está bem? Sim, Sua Alteza. Ashton me salvou na hora certa. Ela respondeu, se não fosse por ele, acho que não estaria falando com você ou com ninguém de fato. Estou feliz que você foi salvo por seu filho perdido há muito tempo, embora haja muitas coisas que ele precisa aprender. Você pode ser um bom lutador, mas sua esgrima é um pouco deficiente. Não que eu o culpe, esses lobos pensam a força é a única coisa que importa. O que também se reflete na maneira como manejam suas armas. Isso eu não posso discutir. Ashton coçou a nuca. Ele estava se sentindo um pouco envergonhado com a facilidade com que perdeu a calma e lutou contra Alucard, sem pensar nas consequências. Além disso, quando Astaroth lembrou das coisas que ele disse, Ashton não pôde deixar de se encolher consigo mesmo. Eu realmente disse uma coisa dessas na frente dela? Claro que sim, senhor autoproclamado protagonista. O que? O que? Não importa. Bem. Ainda bem que minhas filhas escolheram você. Agora eu posso te ensinar o caminho da espada e espero fazer de você um grande cavaleiro. Só se você quiser, é claro. Alucard deixou a bola na quadra de Ashton e Ashton não era tolo em recusar a oportunidade de aprender esgrima com um grande espadachim. Eu ficarei honrado em... considere isso uma atividade de união entre sogro e genro. Alucard ria muito enquanto dava tapinhos nas costas de Ashton. Você vai se casar com eles, não vai? Alucard trouxe seu rosto estranhamente mais perto de Ashton.
enquanto o último assentiu vigorosamente. Bom, bom. Por um segundo eu pensei que você estava com medo ou algo assim. Droga. Primeiro ele vai te forçar a se casar com eles. Então eles vão te forçar a tirar sua virgindade. Literalmente. Logo, os limpadores foram trazidos e eles limparam a bagunça dentro do laboratório enquanto Ashton, a Valina e as irmãs acompanhavam Alucard até seus aposentos privados. Bem, eram câmaras privadas apenas no nome. Parecia mais um tesouro do que qualquer outra coisa. Depois que todos se acomodaram, Alucard quis saber mais sobre a Valina e Ashton. Ele não tinha nenhum motivo para isso, mas como Ashton um dia se tornaria parte de sua família, foi dado que ele queria saber mais sobre ele. No entanto, Alucard não podia acreditar em seus ouvidos enquanto Ashton e Evalina explicavam como eles estavam separados um do outro há cerca de 12 anos. Irina, que quase nunca mostrava nenhuma emoção, tinha uma expressão triste no rosto, enquanto Verina fazia o possível para não abraçar Ashton. Eles não tinham ideia de por que Ashton era tão insensível, mas agora que estavam cientes de sua história, seu comportamento hostil com estranhos fazia muito sentido. Uma vez que isso foi resolvido, Alucard voltou sua atenção para o verdadeiro motivo pelo qual os havia convidado para seus aposentos. Para discutir o que aconteceu no laboratório. Até onde sabemos, o sal deve ser a fraqueza dos mortos-vivos. No entanto, é um fato indiscutível que os mortos-vivos não apenas conseguiram sobreviver na água do mar, mas também nos enganaram pensando que estavam mortos. A Valina continuou, quanto ao motivo de me atacar. Acho que todos sabemos a resposta. Ela estava obviamente se referindo à pesquisa que vinha fazendo. Se ela conseguisse completar sua pesquisa, não apenas encontraria uma cura para reverter o efeito caixão, mas os mortos-vivos também perderiam a única vantagem que tem sobre os vampiros. Mas ela não podia dizer isso abertamente porque Ashton estava presente lá e a pesquisa deveria ser mantida em segredo de todos que não pertenciam à nobreza vampírica. Qual resposta? Ashton olhou para todos enquanto eles concordavam silenciosamente com a cabeça. Tudo o que posso dizer é que está relacionado à pesquisa que venho fazendo há uma década, respondeu a Valina. Ela não afirmou que tipo de pesquisa, mas Ashton não era bobo e imediatamente ligou os pontos. É sobre a fraqueza dos vampiros contra os mortos-vivos? Ele perguntou a eles e todos se entreolharam, tentando descobrir quem poderia ter dito isso a ele. Mas Ashton limpou a confusão antes que qualquer um deles explodisse as coisas fora de proporção. Ninguém me disse, então não aponte o dedo. Ashton sorriu. Eu também sou parte morto-vivo, lembra? Além disso, eu já lutei contra vampiros antes. Você não acha que uma dessas vezes eu teria descoberto algo assim sozinho? Ah, faz sentido. Alucard assentiu, mas o que não importa é o fato de como os mortos-vivos ficaram sabendo de nossos planos. Eu me tornei um Zombie Wolf capítulo 249 Treinamento 1. Apesar do brainstorming por algumas horas, todos eles só conseguiram pensar em dois cenários para responder à pergunta de Alucard. Primeiro, os mortos-vivos estavam evoluindo lentamente e, portanto, estavam ganhando algum tipo de resistência ou imunidade ao sal, o que explicaria como os mortos-vivos cruzaram o oceano. E segundo, os mortos-vivos se infiltraram nos outros continentes. Nenhum deles queria que isso fosse verdade, mas ninguém poderia ignorar a possibilidade também. Esta conclusão foi um pouco inquietante devido a razões óbvias. Havia criaturas mortas-vivas andando no meio deles e ninguém sabia disso. Algo assim não teria afetado muito os lobisomens, mas para os vampiros, a presença dos mortos-vivos era nada menos que uma pandemia. Sem mencionar que foi uma violação direta do tratado entre as espécies que afirmava que nenhuma espécie tem permissão para pisar na terra pertencente a outras espécies até e a menos que sejam convidadas a fazê-lo. No entanto, não era possível para os mortos-vivos ou qualquer um fazer isso sem ser detectado. O que significava que alguém, um vampiro, também estava envolvido nisso. Pode ser qualquer um,
Desde um membro de alto escalão tentando subir na escada eliminando todos ou um pequeno temporizador que o faria por coisas materiais. Por fora, Alucard parecia ser normal, mas dentro de sua cabeça já estava fazendo uma lista de pessoas que poderiam fazer algo assim. Quem acabasse ali não teria mais uma vida tranquila, para dizer o mínimo. Todos vocês podem sair agora. Alucard dispensou-os com uma mente tranquilizadora. Eu cuidarei disso sozinho. Enquanto isso, Ashton, podemos começar seu treinamento a partir de amanhã. Se estiver tudo bem para você. Obrigado, seu treinamento. Que treinamento? Irina imediatamente deu um pulo. Durante anos ela implorou ao pai que lhe ensinasse o caminho da espada. Mas Alucard recusou todas as vezes e, em vez disso, os enviou para serem treinados pelos mestres espadachins espalhados por seu continente. É por isso que quando Alucard disse que treinaria Ashton, ela ficou um pouco ofendida. Em sua mente, quase parecia que ela não era digna o suficiente, mas Ashton, por outro lado, era. Sim, estou treinando ele. Alucard não rodeios ou tentou difundir a situação, mas não é porque ele é capaz que eu estou fazendo isso. Na verdade, é o oposto disso. Pai, nós lutamos contra ele e sabemos que ele é mais forte do que nós. Verina entrou na conversa, mas Alucard interrompeu. Tudo que ele sabe é usar força bruta. Nada mais. Como a força dele cede em muito à sua, era óbvio que você seria derrotado. Dito isso, ao contrário de você e sua irmã, ele é terrível quando se trata de manusear sua arma e a única razão pela qual estou ensinando ele é que ele tem que proteger vocês dois, e não o contrário. Ele é um homem tão astuto. Eu gosto dele. Ashton não poderia discordar de Astaroth mesmo que quisesse. A diplomacia de Alucard sempre foi um espetáculo para ser visto e também nunca decepcionou nenhum espectador. Eu poderia aprender uma ou duas coisas com ele. Isso é algo que eu deveria dizer. Quanto a você, você poderia aprender uma enciclopédia inteira com ele. Ponto a julgar pela facilidade com que Alucard conseguiu acalmar todos e não fez nenhum deles se sentir ofendido. Era algo para se admirar. Não apenas isso, mas ele conseguiu facilmente passar seu ponto de vista para todos também. Em outras palavras, o que Alucard dizia a todos era que, embora Ashton fosse forte, faltava-lhe as técnicas essenciais para dominar sua arma. Ao mesmo tempo, as irmãs tinham as habilidades, mas não a força para dominar ninguém. Satisfazendo assim ambas as partes sem fazer com que nenhuma delas se sinta menosprezada. Talvez ele tenha uma habilidade para, esse não é o caso sempre. Algumas pessoas nascem com talentos que ninguém mais tem. Assim como você, ter você dentro da minha cabeça não é um talento. Chama-se câncer. Enquanto isso, em algum lugar em Deja, Jonathan caminhava por um corredor mal iluminado. Um lugar que estava escondido do resto do mundo e apenas alguns poucos sabiam que tal lugar existia. Mesmo Jonathan não estava ciente disso até cerca de 12 anos atrás, quando acidentalmente tropeçou na sala que por acaso era algum tipo de arsenal. Um lugar que deve ter sido usado durante a guerra com os humanos. Um lugar que se transformou em laboratório secreto desde então. Algum progresso? Não muito, Sua Alteza. Um homem respondeu, o sujeito continua rejeitando os implantes de genes. Seu rosto não era visível na luz baixa, mas era óbvio que ele não era um lobisomem. Inferno, ele não pertencia a nenhuma das espécies dominantes do planeta. Pois ele era apenas um humano comum. No entanto, como ele estava coberto por algum tipo de terno preto especial, juntamente com a iluminação ruim, sua presença era completamente oculta. Se ele não tivesse respondido à pergunta de Jonathan, ninguém saberia que ele estava dentro da sala. Eu quero resultados, Tom, Jonathan sussurrou enquanto olhava para o clone inconsciente de Mera dentro de uma cápsula cheia de um líquido misterioso. Eu já ouvi a cota de desculpas de hoje em outro lugar. Nós dois sabemos que é possível. Aquele garoto é a prova viva disso. Sim, mas sua existência não deveria ser possível. Tom balançou a cabeça, saindo da sombra. Esses genes não foram feitos para coexistir. Deve haver algo mais dentro dele que está ligando esses genes e não permitindo que nenhum deles domine os outros dois.
Jonathan suspirou pesadamente antes de agarrar o humano pelo pescoço. Mas assim que percebeu quanto Tom era importante, ele o deixou ir. Pare de me dizer o que eu sei e me diga algo que eu não sei. Aquele garoto tem o poder, mas agora que ele se tornou desonesto, preciso de alguém com o mesmo tipo de força ao meu lado e é seu trabalho fazer isso. Isso acontecer ou então você alimentará minha família com suas criaturas mortas-vivas domesticadas. Eu sei disso muito bem. Dê-me mais algumas semanas, eu encontrarei uma maneira de fazer isso funcionar até então. Depois de ouvir o que queria ouvir, Jonathan se virou e saiu da sala, sem suspeitar de nada do que se passava na cabeça de Tom. Ele se foi. Ele falou através de seu comunicador depois de se certificar de que Jonathan havia partido. Ótimo. Apenas continue agindo. Quando chegar a hora, você será generosamente recompensado. Uma misteriosa voz feminina respondeu: Viva o Nirvana! Vida longa ao Nirvana! Eu me tornei um Zombie Wolf. Capítulo 250. Treinamento 2. No céu carregado de névoa, o sol achou uma tarefa hercúlea: penetrar na névoa e agraciar a terra dos vampiros com sua presença. Sob o olhar atento da névoa, um lindo jardim floresceu com plantas que nenhum lobisomem jamais tinha visto antes. Porém, neste momento, os espectadores reunidos em torno do jardim não estavam apreciando a beleza da flora, mas sim os que debatiam espadas em seu meio. Os sons altos de choque de metal deixaram todos hipnotizados. Afinal, não era todo o dia que Alucard usava sua espada da alma para lutar contra alguém. A espada da alma não era uma espada comum. Era uma arma que tinha vontade própria, daí o nome Espada da Alma. Ao contrário de outras armas, Alucard não precisava empunhar essa espada sozinho. Tudo o que ela precisava fazer era pensar no que queria fazer com a espada e ele fez tudo sozinho. Era também uma arma que estava mais próxima de Alucard, já que sua mãe foi quem abençoou a arma, dando-lhe uma alma no processo. Assim, quando Alucard usou a espada em todo o seu potencial, quase parecia lutar contra dois Alucards ao mesmo tempo. Mas, por enquanto, Alucard decidiu usar a espada como sempre, porque queria ensinar Ashton, e não testá-lo. Ainda não, pelo menos. Ah, então você já está aplicando o que eu te disse ontem. Impressionante. Alucard elogiou Ashton. No entanto, você ainda está cheio de oportunidades. Ele então chutou o abdômen exposto de Ashton, forçando-o a dar alguns passos para trás. Embora Alucard tenha usado cerca de 70% de sua força atrás do chute, Ashton não sentiu um pingo de dor. A única coisa que o chute conseguiu foi empurrá-lo um pouco para trás. Você está tão acostumado a atacar os outros que não sabe como defender suas aberturas. Alucard mais uma vez enfatizou sua deficiência. Você leva muito tempo para mudar do ataque para a defesa e, mesmo assim, sua forma defensiva é apenas meia boca. Assim, até mesmo sua defesa é um pouco inútil. Foco na defesa. Entendi. Ashton respondeu e voltou à sua posição de batalha. Vamos fazer isso mais uma vez. Ah, não se preocupe com isso. Alucard sorriu. Faremos isso quantas vezes eu precisar para enfiar na sua cabeça. Olhe para ele ir. Não consigo me lembrar da última vez que ele se divertiu tanto. Verina disse com um sorriso. Eu me pergunto se ele está fazendo isso por seu próprio treinamento ou pelo de Ashton. Era uma visão rara ver Alucard lutar com alguém porque não havia ninguém em seu reino que fosse forte o suficiente para desafiá-lo. Como resultado, ele só praticou com sua espada da alma. Mas agora que alguém mais forte do que ele estava parado na frente dele, Alucard estava mais do que feliz em lutar contra Ashton para avaliar ambos os pontos fortes e suar um pouco. A única coisa era que era impossível para um vampiro suar. Acho que entendo por que papai nunca nos ensinou a arte da alma, Irina murmurou. Por quê? Talvez apenas alguém com a alma possa dominar essa arte. Já que não temos nenhuma, não podemos. Tenho certeza de que não é esse o motivo. Ainda assim, podemos perguntar a ele sobre isso mais tarde. Vamos observá-los por enquanto. Quem sabe, talvez possamos aprender uma ou duas coisas. Suas espadas se chocaram mais uma vez, mas o resultado permaneceu o mesmo. No entanto,
Não era como se Ashton não estivesse melhorando. Ele não mais investiu insensatamente contra seu alvo, mas levou um momento para analisar sua postura, seus comportamentos, tudo. Basicamente, ele estava absorvendo todas as informações que podia sobre o alvo antes de bolar um plano para derrotá-lo. Mesmo assim, tudo isso foi uma falha na frente de Alucard. Se ao menos eu pudesse usar minhas habilidades. Ashton pensou enquanto era empurrado para trás novamente. Eles são a razão pela qual você nunca aperfeiçoou suas habilidades com espadas. A única coisa que você fez foi aperfeiçoar suas habilidades e habilidades que o tornaram dominado. O que você faria se suas habilidades não funcionassem contra um determinado inimigo? Sim, sim, eu entendo. Antes de Alucard começar seu treinamento, ele deixou uma coisa absolutamente clara. Ashton não tinha permissão para usar nenhuma habilidade, não importava se era uma habilidade ativa ou passiva. Porque o treinamento era para aprimorar sua esgrima e não sua aptidão para a batalha. Para garantir que suas habilidades passivas não funcionassem passivamente, Ashton teve que usar um manguito especial que interrompeu os links de mana dentro de seu corpo, tornando-o incapaz de usar mana. Alucard também usou as mesmas algemas. Mas como ele não precisava de mana para usar a espada da alma, isso não importava muito para ele. No entanto, as algemas em si não eram muito atraentes e Ashton poderia arrancá-las sempre que quisesse. Como as algemas foram projetadas de forma que, em caso de emergência, não limitassem as habilidades de quem as usasse. Eles decidiram parar. Verina perguntou à irmã quem era muito mais experiente quando se tratava de espadas. Não, Ashton está prestes a fazer algo antes que Irina pudesse completar sua frase. Ashton desapareceu de vista. No entanto, ele não estava usando nenhuma habilidade ou item. Era sua própria velocidade que ele não estava usando até agora. As irmãs não foram as únicas chocadas ao ver a velocidade com que ele estava atacando Alucard. Pela primeira vez desde que começaram o sparring, parecia que Alucard estava em desvantagem. Sua velocidade forçou Alucard a usar toda a sua força também. A melhor defesa é um bom ataque, hein? Alucard sorriu. Porque eu me preocupei em te dar um sermão sobre defesa. Ele foi forçado a usar suas espadas com força, a fim de simplesmente bloquear os golpes que vinham contra ele em velocidades ofuscantes. Esquivar-se dos golpes estava fora de questão porque um passo errado poderia levar um monte de ossos quebrados. Não apenas isso, a habilidade de Ashton de usar sua espada para golpear seus inimigos com tanta velocidade era surpreendente. Eu tenho esse. Ashton pensou consigo mesmo enquanto lançava um ataque nas costas de Alucard. No entanto, seu ataque acabou sendo bloqueado. Parabéns, Ashton. Você acabou de terminar o tutorial. Alucard disse enquanto soltava a espada da alma para defender seu ponto cego. Agora o verdadeiro treinamento começa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, vírgula.